1 Coríntios 12 ao 14 é uma passagem longa que Paulo vai tratar sobre os dons espirituais. E nessa manhã nós vamos começar com o fundamento que ele coloca aqui, até o versículo 11. Após a leitura, eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos que creem respondam com sonoro amém. Nós vamos orar mais uma vez. 1 Coríntios 12, verso 1 a 11 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, ainda quando eram gentios, eram induzidos e levados para os ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém falando pelo Espírito de Deus pode dizer: maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a realização de milagres, a outro profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus bendito, te louvamos pela sua misericórdia sobre nós e por essa passagem, ó Deus, maravilhosa, como todas são da sua palavra. A sua palavra é luz para nossos pés, ela é lâmpada para nossos caminhos, ó Deus. Ela brilha em meio à escuridão dos nossos corações, da nossa mente enturvada para o pecado, e ela brilha a sua vontade para nós, que é Cristo Jesus, pelo seu Espírito onipotente e Criador, que habita de forma salvadora em nós. Que esse mesmo Espírito nos encha com a sua presença e nos transforme ao caráter de Cristo, ao olharmos para o espelho que é a sua palavra e vemos Cristo nela, que, ó Deus, nós vamos a nos conformar a essa imagem que nós vemos, que é o seu Filho Jesus, o Cristo vivo, que venceu na cruz e morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. A Ele seja a glória, e é no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Sei que é uma passagem bastante polêmica, talvez em muitos contextos, especialmente o nosso, após o movimento pentecostal do século XX começar, mas nós vamos ver o texto por si mesmo. Eu gostaria que nós prestássemos atenção ao texto bíblico para depois nós pensarmos em desdobramentos, em polêmicas e em debates. E o texto começa, gente, Paulo falando a respeito dos dons espirituais. Ou seja, está mudando de assunto aqui, mas está dentro do grande bloco, que é 1 Coríntios 11 ao 14, onde Paulo está tratando sobre culto público da igreja de Corinto e as normas para que todas as igrejas sigam o mesmo padrão que Paulo está estabelecendo aqui, inspirado pelo Espírito. Ele começa falando do véu, nós vimos, que é uma coisa cultural, mas é uma coisa que demanda decência cristã de homens e mulheres no culto público, e é claro que na vida como um todo. E nós vimos que podem ter contextos hoje em dia que as mulheres cristãs elas podem usar véu, por exemplo, em lugares missionários, ou você tem, por exemplo, sociedades majoritariamente islâmicas ou com uma outra tradição religiosa, que as mulheres usam algum tipo de cobertura na cabeça. É legítimo as igrejas para ter uma abertura a pregar o evangelho para essas pessoas também, talvez, usarem um certo tipo de cobertura na cabeça, mas que em outros contextos a gente viu que não é absolutamente demandado das irmãs usarem o véu, porque era uma questão muito cultural da época do apóstolo Paulo. Ele trata sobre a ceia do Senhor, que é um evento público, no culto público, que a igreja estava completamente enganada e errada na sua forma de administrar a ceia, pessoas comendo mais, se enredando, desprezando as pessoas mais pobres, e estava uma bagunça absurda na igreja de Corinto. E aproveitando isso, Paulo vai lidar com mais um ponto problemático daquela igreja, que é como lidar com os dons de cada cristão no contexto de culto
público. E muito provavelmente, pelo que Paulo vai construindo aqui nesses 3 capítulos, 12, 13, 14, a igreja de Corinto estava usando errado os seus dons, uma mentalidade errada acerca dos seus dons, especialmente o dom de línguas, como nós vamos ver especialmente lá no capítulo 14, mas aqui no capítulo 12 também, ele começa falando sobre isso. E quando Paulo começa essa sessão aqui dos dons espirituais, aqui a tradução ela quer interpretar um pouco além do que o texto está dizendo, ela vai dizer a respeito dos dons espirituais, mas Paulo ele não começa falando de dons, porque a palavra aqui no original não é dons espirituais, é simplesmente espirituais. Ou seja, a respeito das coisas espirituais, das quais os dons participam também, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Essa é a vontade apostólica de Paulo para as igrejas, para Corinto, para a nossa igreja, que nós não sejamos ignorantes, que a gente não seja uma coisa que a gente pode deixar de lado e não perceber, e não estudar, e não refletir sobre isso. Paulo ele fala, irmãos, não sejam ignorantes em relação aos dons espirituais, especialmente, o como eles são usados na Assembleia Santa do culto público que as igrejas participam. Então, quando Paulo fala as coisas espirituais, para depois falar especificamente dos dons, espiritual para Paulo, eu sempre falo para vocês, significa aquilo que é dado pelo Espírito, aquilo que está na atmosfera do Espírito, na atividade, na obra do Espírito Santo, na igreja e em nós enquanto cristãos. Não é uma coisa assim espiritual no sentido fantasmagórico versus aquilo que é físico ou material. É espiritual daquilo que está na dimensão salvífica do Espírito Santo, redentora da pessoa bendita do Deus Espírito, versus aquilo que está na dimensão da carne, na dimensão do pecado, na dimensão da morte, afastado da redenção que há em Cristo Jesus. Então ele fala, irmãos, não sejam ignorantes sobre isso. E a primeira coisa de 3 que Paulo vai colocar aqui nesses 11 versículos iniciais é um dom geral que toda a igreja tem, que é o dom da fé em Jesus e dessa profissão de fé em Jesus como Senhor. Então, antes de tratar das particularidades de cada dom que cada um vai ter pela graça do Espírito, ele vai tratar de uma forma mais geral daquilo que é mais importante da esfera e da atividade do Espírito Santo, que é confessar Jesus como Senhor. Ele vai dizer no verso 2 o seguinte, ele vai preparar o terreno aqui para lembrar como que os coríntios eram antes da conversão. Ele diz, verso 2, sabeis que ainda quando gentios, ainda quando vocês eram pagãos, ainda quando vocês eram não convertidos, vocês eram induzidos e levados para os ídolos mudos. Paulo vai lembrar a antiga religiosidade pagã, idólatra dos coríntios aqui. E aqui tem vários níveis de sentido que Paulo está encaixotando aqui nesse versículo, porque era muito comum no Império Romano e na cultura grega da época existirem procissões, exatamente como Roma faz hoje em dia, da pessoa ter uma imagem, e aí o povo que vai adorando essa imagem desfilar na rua numa procissão religiosa e ser conduzido, pastoreado, liderado pela imagem do Deus que eles estão adorando ali. Então Paulo está dizendo, olha, vocês eram conduzidos pelos ídolos e para os ídolos. O grego aqui dá essas duas aberturas para nós aqui, ou seja, o ídolo mudo, aquele bonequinho de gesso, de madeira, de um pedaço de pau que vocês estão adorando, eles estavam conduzindo a vida de vocês. O ídolo mudo, vocês estavam sendo guiados por esses ídolos mudos. E é muito interessante que na religiosidade romana, cada divindade dava uma bênção para o seu adorador, ao passo que era muito benéfico você adorar todos os deuses, porque senão você ia ficar sem uma das bênçãos. Então você ia para Júpiter, o deus lá, Zeus, para adquirir uma bênção, você ia para Vênus para outra bênção, você ia para Baco para uma outra bênção, para Dionísio, né, uma outra bênção. E você precisava, para você ter uma vida assim completa na sua cabeça pagã, você precisava, quanto mais deuses você adorava, mais presentes você poderia ganhar desses deuses. E Paulo vai rebater aqui dizendo que
Nós temos um único Deus que é suficiente, soberano, e esse único Deus, Pai, Filho e Espírito, Ele nos dá todas as coisas, especialmente aqui dons para edificação da igreja. Então ele diz: vocês eram conduzidos pelos ídolos mudos. E o princípio de Paulo aqui, que é o princípio bíblico, que está em Salmo 115, está em Isaías 6, é o princípio de que nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. É isso que Davi diz no Salmo 115, ele vai dizer: olha, os ídolos têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não falam, mãos, mas não fazem obra nenhuma, eles têm pés, mas não andam, tornam-se semelhantes a eles todos que o adoram. Então as pessoas se tornam espiritualmente surdas, espiritualmente cegas, espiritualmente inúteis. E aqui Paulo ele vai fazer um recorte de ser espiritualmente mudo. Se o ídolo, o pedacinho de madeira lá, o bonequinho de gesso, é mudo, ele não fala, isso vai causar nos seus adoradores uma mudeza espiritual. Elas não conseguem confessar de forma genuína Cristo como seu Senhor. Que é isso que salva, é a fé que confessa Jesus como Senhor depois de ter ouvido a palavra do Evangelho. É isso que ele vai dizer no verso 3. Ele vai dizer assim: portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer anátema Jesus, ou maldito seja Jesus. Então, nenhum cristão vai intencionalmente, é claro que a nível de frase, quando a gente fala maldito seja Jesus, a gente está lendo o texto bíblico aqui, e isso vem na nossa cabeça a frase, mas você não vai amaldiçoar Jesus se você tem o Espírito de Deus habitando em você. Pelo contrário, ele vai dizer: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Da mesma forma, irmãos, Paulo não está focando na frase, na sintaxe da frase, na capacidade de você conseguir reverberar a frase Jesus é Senhor. Qualquer papagaio que você educar vai dizer Jesus é o Senhor. Qualquer ímpio pode dizer Jesus é Senhor. Mas o que Paulo está mostrando aqui é um dizer real, é um dizer genuíno, e é um dizer Jesus é o Senhor que tem 3 dimensões aqui em 1 Coríntios 12. A primeira dimensão é a dimensão teológica. Você confessar Jesus como Senhor é você saber que Senhor não é um Senhor com S maiúsculo, você não está referenciando Jesus de uma forma respeitosa, é o Senhor Jesus, mas você sabe que Jesus, o Senhor aqui significa Yahvé. Você está dizendo que Jesus é o seu Deus. É o Deus que se revela no Antigo Testamento, Ele é Deus junto com o Pai e o Espírito, e Ele é 100% Deus. Então existe essa dimensão teológica na sua confissão de fé, de que você sabe que o seu Salvador que morreu por você como homem é o Senhor, é Deus. Existe uma segunda dimensão, que é a dimensão política. Afirmar que Jesus é Senhor é negar qualquer outro senhorio último e definitivo e final e supremo a qualquer outra criatura. Ou seja, para o coríntio dizer Jesus é o Senhor, ele estava necessariamente dizendo César não é o Senhor. Nenhum político, nenhum rei, nenhum governador, nenhum tirano, nenhum imperador, nenhuma criatura, nenhuma pessoa, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum pastor, nenhum sacerdote é o Senhor. Quando você fala Jesus é, você está dizendo somente Ele é o Senhor. E nessa dimensão política nós temos uma chave para a gente entender o que é confessar Jesus como Senhor. Porque não confessar o Estado como Senhor soberano sobre todas as coisas é você se colocar num perigo quando o Estado quer ser Senhor e Deus. Então quando você diz lá no século I, Jesus é o Senhor, isso chega no ouvido do imperador e ele vai pensar: como assim? Esse infeliz, miserável, não está me confessando como o Kyrios, o Senhor da vida dele. Eu sou o Senhor, e muitos imperadores romanos vão dizer: eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou o Salvador do Império, e eu sou aquele que traz paz final para o Império. Quem ousa dizer que César não é o Senhor? Então era muito comum, especialmente no final do século I e século II, os soldados romanos irem de porta em porta procurando ali rebeldes, e com o incensário as pessoas deviam pagar incenso ali no lado litúrgico de culto,
e dizer César é o Senhor. César é Kyrios em grego. César é o Senhor. E se você não dizer, você muito provavelmente, em muitos contextos, o soldado tinha o aval de matar esse rebelde e cortar a sua cabeça. Então, falar Jesus é o Senhor no século I lá em Corinto é muito diferente do que no Brasil do século XXI. Você falar Jesus é o Senhor, simplesmente falar. Porque, como eu disse para vocês, falar até papagaio fala, existe muito gospel hoje em dia que fala Jesus é o Senhor, tem muito político hoje em dia que fala Jesus é o Senhor, que não tem nada a ver com a confissão de fé aqui de Paulo. Porque a terceira dimensão aqui, obviamente, é a dimensão prática. Confessar genuinamente Jesus é o Senhor é se submeter ao senhorio de Cristo Jesus. Não adianta falar Jesus é o Senhor e não se submeter a esse senhorio, e não ser fiel, leal e crente nesse seu Senhor que você está professando. Então a frase Jesus é o Senhor, desconectada da teologia de Jesus como Deus, desconectada da dimensão política de que nenhum outro político é Senhor, isso traz talvez sentença de morte sobre nossas cabeças, e desassociada da dimensão prática, a frase não significa absolutamente nada, é só um substantivo, um verbo e um adjetivo. Jesus é Senhor. Mas Paulo está dizendo, o Espírito Santo, quando entra numa pessoa e começa a conduzir essa pessoa, ela não está conduzindo mais para os ídolos, o Espírito está conduzindo ela para Cristo e para Deus Pai. Essa pessoa, ela vai dizer, com a consciência de que Jesus é Deus, ela vai dizer Jesus é o Senhor. Com a coragem que vem do Espírito, ela vai dizer César não é o Senhor. E com o poder do Espírito, ela vai viver em conformidade a esse dito dela, a essa confissão de fé dela. É uma confissão de fé pública. Então ninguém pode dizer Jesus é o Senhor nessas pré-requisitos de Paulo aqui, sem o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, você não vai confessar Jesus até a sua morte. Você vai abandonar a Ele e preferir a sua vida em troca dessa confissão de fé. Sem o Espírito de Deus, você vai falar 1000 vezes que Jesus é o seu Senhor e você não vai viver de acordo com essa confissão de fé. Então a aplicação prática que Paulo está querendo conduzir os coríntios e todas as igrejas e nós aqui é: você tem confessado Jesus como Senhor pelo Espírito que habita em você? Ou não? É o que Jesus disse no final do Sermão do Monte, em Mateus 7. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Ou seja, muitos vão falar isso aqui. Jesus é o Senhor. E quando Jesus coloca duplamente lá, é para enfatizar. Senhor, Senhor. Eles estão dizendo para Jesus. Eles estão confessando Jesus como Senhor. E eles vão dizer aqui o que vem depois. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome operamos milagres e maravilhas. Ou seja, tivemos muitos dons espirituais no seu nome. É o que parece que está exatamente encaixado no contexto do versículo 12. Pessoas que confessam Jesus como Senhor pelo Espírito e pessoas que têm dons extraordinários para servir a igreja. E Jesus vai dizer, eu vos direi abertamente naquele dia, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a anomia, a iniquidade, a falta de conformidade à vontade e à lei de Deus. Ou seja, é uma confissão de fé junto com dons espirituais que não é real, que não é verdadeira, porque não está acompanhado de uma transformação que o Espírito Santo traz na pessoa que confessa Jesus como Senhor. Então Paulo, antes de tratar de todos os dons que ele vai tratar daqui em diante, ele vai colocar esse fundamento absoluto aqui, da confissão real, genuína, prática, transformadora, com a consciência teológica e política de que Jesus é o Senhor. E esse dom do Espírito é todos os salvos que têm. Você já tem esse dom supremo, esse dom inefável, que é a salvação de você confessar Cristo. Como Joel 2 diz, isso reverbera em Romanos 10, em Atos 2, aquele que invocar
o nome do Senhor será salvo. Aquele que confessar o nome de Jesus como Senhor será salvo, mas é um invocar e confessar que vem de uma fé verdadeira, uma fé transformadora e uma fé perseverante no nosso Senhor Jesus. Então, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor com tudo isso que Paulo tem em mente aqui com essa confissão de fé, a não ser pelo Espírito Santo. Então, a primeira coisa que Paulo coloca aqui é a relação dos dons espirituais, das coisas espirituais, com o senhorio absoluto de Cristo Jesus como nosso Senhor. Esse é o primeiro ponto que Paulo coloca aqui. Ou seja, tudo que é espiritual, tudo que vem do Espírito como presente, tem a ver com confessar Jesus como Senhor. Sem isso, nada de dons espirituais vale qualquer coisa benéfico para você a nível eterno. A segunda coisa que Paulo vai colocar aqui, depois de estabelecer o fundamento do senhorio de Cristo, é a Trindade em si mesma. E a relação da Trindade com os dons. Verso 4, ele vai dizer o seguinte: existe ou há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, ou de operações, ou de obras, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Paulo ele tem em mente aqui, Deuteronômio 6, o Shema, o ouve Israel. E assim como em Efésios 4, ele vai ler Deuteronômio 6 em termos trinitários. Deuteronômio 6,4, ouve, ó Israel, o Senhor Yahvé, nosso Deus, o Senhor Yahvé, é um só. O que Paulo vai fazer aqui é pegar cada uma dessas três repetições e falar de uma das pessoas da Trindade. Então ele vai começar: o Espírito é um, o Senhor é um, é o mesmo, é uma mesma coisa, e Deus Pai é um só. Então ele faz essa leitura trinitária de Deuteronômio 6,4 e vincula, igual ele fez em Efésios 4, que nós vemos durante o culto, vincula aos dons da igreja. Por que ele faz isso? Porque a Trindade é o paradigma do que o próprio Deus fez ao criar e recriar o seu povo. O que a Trindade é? Um só Deus em uma só essência. Um só Deus em três pessoas, iguais em essência, iguais em dignidade, iguais em seus atributos. Então, na própria causa primária e final da criação, que é Deus, nós temos contido de nível igual a unidade e a diversidade. Deus é, em termos iguais, 1 e 3, unidade e diversidade, ao ponto que não é nem a unidade de Deus uma coisa superior à sua diversidade de pessoas, nem a sua diversidade de pessoas igual à unidade de essência que ele tem em si mesmo. Em outras palavras, unidade e diversidade são definitivos, são últimos, são finais, são supremos na ordem da criação. E nenhum ser humano entendeu isso. Como que é possível haver uma unidade na criação? E como é possível haver uma diversidade na criação? O que será que é melhor? Será que é uma unidade forçada? Ou será que é uma diversidade que não tem um centro coerente? Mas a fé no Deus verdadeiro coloca essas duas coisas como iguais em sua legitimidade e bondade. Tanto a unidade da igreja, quanto a diversidade da igreja, tanto a unidade da criação toda, por isso que a gente chama universo, unidade e diversidade, são igualmente legítimos porque refletem, espelham, reproduzem o ser de Deus para nós. E Paulo vai dizer, assim como Deus é um só, a igreja é uma só confissão de fé, uma só salvação, um só Senhor Jesus. E assim como Deus é uma diversidade de três pessoas, a igreja também é uma diversidade incrível de pessoas e uma diversidade incrível de dons espirituais. Então ele vai dizer o seguinte, verso 4, a diversidade de dons. Dons, irmãos e irmãs, são presentes. Literalmente a palavra significa presente. É a capacitação
de Deus para a sua igreja. Segundo lugar, a diversidade de ministérios. O que é ministério, irmãos? Não é uma palavra chique para colocar na frente da igreja. Igreja Batista Reformada, ministério do sei o quê. Ministério não é uma palavra chique. É uma palavra que significa simplesmente serviço. Serviço não é chique, serviço é o oposto disso. Serviço é humildade. Serviço envolve você suar, você se doar para o seu irmão. Há uma forma incrivelmente diversificada de modos que você pode servir o seu irmão e sua irmã. E que você pode ser servido também pelos seus irmãos e pelas suas irmãs. Mas há um só Senhor. Há diversidade de realizações, de obras, de coisas que acontecem na igreja. Mas tudo vem de Deus. Os reformadores eles foram sábios ao perceber que Paulo não está conectando de uma forma estreita ao Espírito somente que dá dons, Jesus somente que dá ministérios e o Pai somente que dá realizações, operações. O ponto de Paulo é colocar que toda a Trindade é a fonte e está envolvida em tudo de bom que acontece na igreja. É isso que ele está colocando aqui para nós. O Pai, o Filho e o Espírito estão juntos numa só vontade, pensamento e operação, edificando a igreja como uma comunidade unida pela confissão de fé no Senhor de Cristo, em meio a uma diversidade maravilhosa de capacitações que o próprio Deus Triuno opera em nós. E a aplicação prática de Paulo vem no verso 7. Ele vai dizer assim, mas, presta atenção, mas essa manifestação do Espírito é dada a cada um, ou seja, ao indivíduo que recebe isso, para benefício comum. Presta bem atenção, o Espírito ele vai te dar certas coisas, certos dons, certas capacidades, certas formas e perspectivas de servir para o bem comum da igreja. Nunca nenhum dom foi dado em nenhuma igreja para que a pessoa que tem essa capacidade se vangloriar, se aparecer, se mostrar e virar um tipo de estrela, um estrelismo, um elitismo que Paulo condena em 1 Coríntios 1:4, que é o que estava causando divisões na igreja. Ou seja, um é de Paulo, um é de Pedro, um de Apolo. Deus não deu dons para Paulo, Pedro e Apolo para eles virarem celebridades na igreja, eles abominavam isso. E Paulo está corrigindo isso o tempo todo nessa igreja de Corinto. Ele está dizendo, o dom foi dado a cada um, a manifestação do Espírito para o benefício comum, para o bem comum da igreja. E, gente, até os ímpios têm uma percepção inconsciente disso. Se a gente pensar em todos os centenas de filmes de super-heróis, por exemplo, que a maioria de nós gostamos e assistimos, a gente tem essa consciência de que o super-herói é aquela pessoa que tem uma capacidade que vai servir a humanidade, ou o povo, a cidade que está servindo. E a gente sabe que o vilão é aquele que tem a capacidade que vai usar aquilo para si mesmo. Até o ímpio sabe disso, até o ímpio constrói narrativas que a capacidade de uma pessoa usada para o bem é visto como heroísmo, e a capacidade de uma pessoa usada para fins egoístas é visto como vilania, é visto como perverso. Mas o ponto é, os ímpios sabem disso pela graça comum de Deus, e a maioria da igreja, uma boa parte da igreja hoje, não sabe disso, inverte. Deus deu dons para mim, para eu ir lá na frente da igreja e mostrar. Ai do líder da igreja se não deixar eu mostrar os meus dons e minha capacidade extraordinária que Deus deu para mim. Você está sendo o vilão da história e nem está percebendo. Né? O vilão que está achando que está fazendo alguma coisa boa está, na verdade, destruindo aquela comunidade. Não existe dons para o seu benefício egoísta, individual, próprio. Então, se você tem qualquer capacidade que seja, e todo mundo tem, de fazer qualquer coisa para o bem da igreja, é para o bem da igreja.
não é para você se mostrar. E Jesus fala, a mão direita faz uma coisa e não conta para a mão esquerda. Ou seja, é um serviço, é um ministério humilde diante de Deus. Então a primeira aplicação prática lá no verso 1 ao 3, você tem que confessar Jesus como Senhor, e é isso que é importante para a sua salvação, e é isso que vai contar para a sua salvação ou não, para o Espírito Santo habitar em você ou não. A segunda coisa é a diversidade da igreja e a unidade da confissão de fé da igreja, que espelha a própria Trindade, o Deus triuno, é dado para a igreja para o benefício comum, exatamente igual Deus. O Pai, Ele glorifica o Filho, envia o Espírito. O Filho fala, eu não falo para mim mesmo, eu glorifico o Pai, eu envio o Espírito. E o Espírito, Jesus fala que não vem para falar de si mesmo, mas para falar do Pai, do Filho, e levar as pessoas, através do Filho, ao Pai. Ou seja, existe um esvaziamento na própria Trindade, no sentido de humildade e de glorificar as outras duas pessoas além dele. Isso é divindade, isso é ser Deus. E Deus, Ele quer reproduzir esse padrão na igreja, e Ele de fato faz. E quando você diz, não, o que importa é eu me mostrar, eu estar em evidência de alguma forma, você está querendo ser um Deus e estar em conformidade com uma divindade que não é o Deus assim. E a terceira coisa que Paulo vai colocar para nós é o verso 8 ao 11, é uma lista de dons que Paulo vai colocar para nós. E antes de nós lermos essa passagem, irmãos, que fique bem claro, nenhuma lista da Bíblia é exaustiva. Toda a lista de qualquer coisa que a Bíblia faça uma lista de coisas, quer seja de virtudes, quer seja de pecados, quer seja de dons, quer seja de outras coisas, nunca é exaustiva, é o que? Meramente ilustrativa. A gente viu lá vários vezes o fruto do Espírito, que tem outras virtudes que não estão ali naqueles 9 frutos do Espírito, naqueles 9 gomos, e que é legitimamente um fruto do Espírito também. Então toda a lista, ela é ilustrativa para quê? Porque o apóstolo tem em mente um contexto específico que ele está ali construindo, ele vai usar alguns exemplos nessa lista para ilustrar o seu ponto. Então, se a gente pegar todas as listas de dons do Novo Testamento, Romanos 12, Efésios 4, 1 Pedro, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, não vai ter duas listas que vai ser igual. Por quê? Porque são listas meramente ilustrativas. Ou seja, os dons que nós temos aqui são alguns dos dons que Deus dá para a igreja. Nós temos uma infinidade de outros dons que não está escrito aqui também. Ele vai dizer o seguinte, verso 8. Por que é benefício comum? Verso 7, verso 8. Porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Paulo, ele não vai explicar o que significa cada um desses dons, porque o significado simples de cada um deles parece muito claro. O dom de sabedoria é a pessoa falar a sabedoria de Deus que é no Evangelho. E Paulo, ele tropicaliza esses dois dons aqui, sabedoria e conhecimento, porque é exatamente esses dons que estavam faltando na igreja de Corinto. Então, o tempo todo, desde o capítulo 1, dizendo, vocês não têm sabedoria. Vocês querem uma sabedoria do mundo, e por isso vocês estão dividindo a igreja. Mas a sabedoria do Evangelho, ela é cruciforme, ela é formada pela cruz. Ela é crucicêntrica, ela é centrada pela cruz. Vocês não têm sabedoria. 1 Coríntios 5, Paulo fala, não tem ninguém sábio, não tem ninguém maduro entre vocês para julgar esse rapaz que está aí adulterando com a madrasta, e não tem ninguém sábio entre vocês para julgar entre o irmão e outro, está processando um e outro na igreja de vocês. Eles não tinham essa palavra, esse discurso, esse ensino de sabedoria, que é a pessoa tem a capacidade de explicar para a igreja a sabedoria do Evangelho e como isso se aplica na prática. Eles não tinham o dom do conhecimento, eles achavam que tinham, 1 Coríntios 8. Eles estavam falando, olha, nós temos conhecimento. E Paulo fala, vocês não têm. Os que acham que têm o dom de conhecimento estão
pisando em cima dos fracos na fé. Isso não é conhecimento, porque o conhecimento de fato está vinculado ao amor. Ou seja, o dom da palavra de conhecimento aqui é de fato alguém ensinar a igreja com precisão teológica a palavra de Deus. E são esses dois dons que estavam talvez mais carecendo na igreja de Corinto, que estavam exacerbando o dom de falar em línguas, que a gente vai ver mais para frente. Verso 9: a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé. Fé aqui, irmãos, explicando cada um desses 9 dons que Paulo ilustra aqui, não é a fé salvadora, porque esses dons aqui não é todo mundo que tem. É uma pessoa ou outra que o Espírito dá esse dom para aquela pessoa. Então a fé salvadora, verso 1 ao 3, todo mundo tem. Esse é o dom salvífico fundamental para o nosso relacionamento com Deus. A fé aqui é uma confiança dada por Deus, extraordinária, além do comum, para aquela pessoa edificar a igreja. Vejam que é para edificar a igreja. Então a pessoa ela tem uma confiança em Deus extrema. Ela pode estar passando por uma doença terminal, por um luto, por uma coisa catastrófica, e ela está lá inabalavelmente firme em Deus, alegre. É uma coisa que todo mundo deve buscar, essa maturidade, mas Deus talvez dê para uma pessoa para servir de exemplo, para que a igreja também busque essa confiança inabalável em Deus. A outro, verso 9, pelo mesmo Espírito, dons de curar. O que é dom de curar na Bíblia, irmãos? Presta atenção. É o cristão, a pessoa, ser um canal, um instrumento para que Deus cure outra pessoa. Ok? E quando existe essa cura milagrosa, o que é isso? Não é para a pessoa mostrar, olha, tá vendo o que eu fiz, como eu sou bom? Se eu sou homem de Deus ou não, aquela pessoa vai ser curada agora. Quando a pessoa fala isso, ela já se colocou numa dimensão de maldição ali. Não é possível, presidente. O dom de quando a cura acontece é Deus manifestando a nova criação para aquela pessoa, para aquela comunidade. Ou seja, a nova criação que começa com Jesus e que vai ser consumada quando Ele voltar, onde não vai haver mais dor, não vai haver mais morte, não vai haver mais nenhum tipo de doença, nem de tristeza, nem de choro. Essa realidade da eternidade invade o tempo e cura uma pessoa. Para quê? Para o bem da igreja, para o benefício comum do verso 7. O verso 7 é o base de tudo que vem depois. É dado para o bem, por quê? Porque cada um é dado isso e aquilo. Então, os dons de curar é dado para que nós glorifiquemos a Deus, ao mostrar que Cristo venceu todos os efeitos da queda. E naquele momento, um efeito da queda de Adão específico, que é doença, está sendo demonstradamente vencida pelo poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então é você ser naquele momento um canal. Então quando você ora para alguém com fé, pedindo para Deus curar aquela pessoa, e Deus cura aquela pessoa, você foi um instrumento para isso, e isso é para o bem da igreja, e nunca é para alguém se mostrar. Eu não acredito que exista na Bíblia alguém que tenha o dom de curar, no sentido como é entendido em muitos contextos, que a pessoa pode curar qualquer pessoa em qualquer lugar, em qualquer momento que ela quiser. Não existe isso. Paulo tinha Timóteo como um filho, Timóteo tinha uma doença, e Paulo poderia simplesmente chegar e falar: te curei, Timóteo, pronto. Paulo fala: Timóteo, toma um pouco de vinho, vai ajudar nessa sua doença aí, talvez alguma doença aqui seja beneficiada aí por um pouco de vinho, não tome apenas água. Existiam milhões de pessoas doentes ali na igreja de Curitiba, e nós temos em Atos algumas curas que aconteceram ali, que eles curaram, mas eles não saíram curando todo mundo de qualquer jeito, porque o dom de curar é para aquele momento. Deus vai curar aquela pessoa através de outra pessoa, através da oração e da fé de outra pessoa, e isso é para a glória de Deus e para o benefício da igreja. Verso 10. A outro, a realização de milagres. De novo, você ser um canal para algo extraordinário, tá? E milagre aqui, gente, é qualquer coisa extraordinária que vai manifestar o ato tanto de redenção de Deus quanto de condenação de Deus.
O fato de Ananias e Safira terem morrido aos pés de Pedro foi algo miraculoso, que trouxe uma condenação pelo menos física para Ananias e Safira. E que causou aquela morte? Edificação da igreja. Houve um temor na igreja, e a igreja foi abençoada e edificada, inclusive num miraculoso negativo, que foi a morte desse casal. A operação de milagres. Verso 10 ainda, outro, profecia. E aqui, irmãos, profecia é uma palavra que alguém está falando para a igreja, que vai de encontro às necessidades espirituais da igreja. Tá? Ela pode ou não pode conter um elemento preditivo, ok? Pode ou não pode conter um elemento preditivo. A gente vai focar bastante na profecia e nas línguas no capítulo 14. Paulo vai tratar sobre isso bastante também, no 12 também, mais para frente também. Mas a profecia, Paulo vai dizer no 1 Coríntios 14, é para corrigir, consolar e exortar a igreja. Como você faz isso? Pela palavra de Deus. E nós temos inúmeros casos de profecias reais que acontecem durante esses 2000 anos, que o Espírito vai dando capacidade para que homens e mulheres profetizem aí nesse sentido. Tá? Mas depois eu vou explicar mais detalhadamente o que é isso. Há outro dom de discernir os Espíritos. Então, todo mundo é chamado, em 1 João 4, a discernir os Espíritos. Todo mundo é chamado a exercer esse dom, de você saber o que é certo, o que é errado, o que é bíblico, o que é não bíblico, mas existem pessoas dentro das comunidades que têm mais isso, que têm mais esse senso aguçado de saber o que é certo e o que é errado. Por exemplo, Atanásio, lá no século 4 e 5, ele teve um discernimento de espírito maior ao dizer que o arianismo, a negação de Jesus como Deus, é uma heresia, na qual muitos bispos e pastores na época estavam abraçando, estavam com falta de discernimento de espíritos. Lutero tinha esse dom de forma extraordinária ao saber que Roma é uma abominação herética e, portanto, nesse dom de discernimento do espírito, ele distinguiu ali, então, a verdadeira doutrina da justificação pela fé e não pelas obras. E Deus tem dado a cada igreja pessoas com esse dom. Continuando no verso 10. Há outro, variedade de línguas, e há outro, interpretação de línguas. Irmãos, língua na Bíblia, ela tem dois sentidos apenas. Ou é o órgão que está dentro da sua boca, ou é um idioma. Um idioma que é um idioma. Um idioma que tem sujeito, verbo, objeto. Um idioma que tem as suas articulações, que é falado por um determinado grupo de pessoas. Não é, nunca foi e nunca será junção aleatória de sílabas. Junção aleatória de sílabas não é língua, não é linguagem, não é idioma. Então o que Paulo está dizendo aqui é que a um é dado uma variedade de línguas, uma capacidade de falar vários idiomas. E de forma extraordinária a falar esses idiomas sem ter aprendido, que aconteceu em Atos 2. O pessoal estava falando em vários idiomas e cada um estava ouvindo ali nos 14 idiomas presentes ali em Atos 2. É falar o evangelho em outras línguas que precisam, que você não sabe aquele idioma e o Espírito te dá aquela capacidade de você falar aquele idioma, e a outra você dá a capacidade de interpretar essa outra linguagem que está sendo falada. Isso é extraordinário, isso é dom de Deus para abençoar a igreja. E veja, irmãos, você saber um outro idioma, e de fato saber, é você saber no nível que você sabe a sua língua materna. Então, se você fala, eu sei inglês, você sabe falar bom dia e boa tarde, você não sabe inglês. Você sabe frases de inglês. Mas a pessoa que sabe uma segunda língua, a terceira, quarta língua de fato, é uma pessoa que ela vai ter um conhecimento igual ou muito próximo ou muito natural à linguagem materna dela. Então, por exemplo, pela graça de Deus, eu sei inglês. O que quer dizer que a frase eu sei inglês? Quer dizer que às vezes a gente está assistindo alguma coisa na televisão e às vezes a gente assiste em inglês, às vezes a gente assiste em português, e quando termina aquele programa, eu não sei se eu assisti em inglês ou em português, porque eu entendi tudo. Ou seja, o inglês é tão natural para mim quanto o português.
Isso é saber uma língua. Então, quando alguém tinha esse dom extraordinário de falar um outro idioma, aquela pessoa estava falando tão naturalmente quanto o idioma nativo dela. Quando lá em Atos 2 estavam falando lá em persa, em árabe, em turco, em um monte de língua que eles não sabiam, eles estavam falando com um conhecimento 100% daquela linguagem naquele momento que o Espírito deu esse dom para eles. E o ponto é pregar o Evangelho para que as pessoas que estavam ali ouvindo e manifestar o quem Deus é, as grandezas de Deus, como diz Atos 2. E como que Paulo termina? Verso 11. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente, conforme o quê? O seu livre-arbítrio? Não. Conforme a sua busca? Não. Conforme deseja. O Espírito, em outras palavras, ele não é domesticável. Paulo vai dizer daqui a pouco que a gente tem que buscar os melhores dons para a igreja com zelo. Mas em última instância, se você tem qualquer capacidade, é porque o Espírito quis. Você não pode domesticá-lo, você não pode adestrá-lo, você não pode dar ordens ao Espírito e você não pode manipulá-lo. Qualquer igreja que marque um culto dizendo agora o Espírito vai vir, vai fazer isso, isso e aquilo, é uma fraude. Por que é uma fraude? Porque o Espírito é Deus e Ele é quem manda e nós obedecemos. O Espírito dá os dons que Ele quiser, quando Ele quiser, aonde Ele quiser, e isso é soberana graça de Deus, o Espírito Santo. O Espírito, se Jesus demorar 20 mil anos para voltar, e o Espírito quiser manifestar um desses dons só uma vez em uma igreja, que ninguém vai ficar sabendo, Ele faz isso, porque Ele sabe o que é melhor para cada igreja. O Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como Ele quer. Então, nem o cristão sensacionista que acredita que os dons extraordinários cessaram pode dizer que o Espírito não pode fazer alguma coisa. Nem o cristão continuista pode dizer que o Espírito vai fazer alguma coisa que ele não queira fazer. O Espírito está acima dessas nossas caixinhas que a gente inventa durante a história. Para terminarmos, o ponto aqui de Paulo é o seguinte, uma conclusão só. Ninguém tem todos os dons e nem nunca vai ter. Esse é o primeiro ponto. Ninguém nunca, nem Paulo, nem Pedro, nem ninguém vai ter todos os dons. E isso é bom. Porque na falta de uma capacidade que Deus me dá, Deus vai dar isso para um outro irmão, e da falta da nossa capacidade para um outro irmão, para outro irmão, e assim toda a igreja vai precisar uns dos outros. Todo mundo aqui precisa de todo mundo aqui. Porque o Espírito vai dando capacidades diferentes para cada um de nós, para servirmos uns aos outros. Se ninguém tem todos os dons, quer dizer que o pastor, ele não tem todos os dons. E se o pastor tivesse todos os dons, não ia precisar de uma igreja. O desigrejado é o cara que fala que tem todos os dons. Pronto. E na verdade é o cara que não tem nenhum. Essa é a grande brincadeira do diabo, né? Então, o Espírito dá individualmente o dom a cada um de nós, para quê? Para que nós dependamos do Senhor, dependamos uns dos outros para o bem da igreja. Então eu sei que na nossa igreja a tendência é achar que o pastor é oni-incompetente, e tem algumas igrejas que acham que o pastor é onicompetente, é todo competente, mas não, o pastor ele é alguém que tem alguns dons, especialmente os primeiros dons lá, de sabedoria, o dom de conhecimento, para instruir e guiar a igreja. Para quê? Efésios 4. Para que Deus deu pastores para a igreja? Para ser uma orquestra, um maestro de uma orquestra, né? Para que cada um possa usar os seus dons para servir a igreja. Não é alguém que tem todos os dons e aqui a igreja não tem nenhum dom e todo mundo depende desse cara aqui para tudo. É o oposto. É o servo que tem um ou outro dom,
que vai servir a igreja com a palavra de Deus, para que a igreja se sirva, se ministerie, né? Tenha os seus ministérios, os seus serviços, a sua diaconia, que é cabível a todos nós. Então o segundo ponto é, dentro desse grande ponto, todo mundo tem dom. Ouviram isso? Não tem um cristão que não tenha uma capacidade do Espírito. E o fato que você vir essa lista aqui e achar que você não tem nenhum desses dons, não quer dizer que você não tem nenhum dom, porque a lista não é exaustiva. Então, por exemplo, quando Paulo fala em Efésios 5, que a igreja tem que cantar a Deus como? Com salmos, hinos, cânticos espirituais. Espiritual é aquilo que é dado pelo Espírito. Então o Espírito ele vai dar capacidades musicais para as pessoas, para cantar, para tocar um instrumento e até mesmo para compor músicas que podem abençoar outras igrejas. É por isso que nós cantamos louvores de outras pessoas que fazem louvores bíblicos que o Espírito deu para elas. E até mesmo crianças, presta atenção, as nossas crianças têm dom. Eu perdi as contas de quando eu cheguei na igreja e tem lá o Isaac e outras crianças varrendo ali na frente, crianças um pouquinho mais velhas ajudando a cuidar de crianças mais novas. Ou seja, qualquer coisa boa que você faça é um dom do Espírito para edificar a igreja. Qualquer coisa. Ou seja, todos nós, por exemplo, temos o dom de doar dinheiro. O dinheiro é algo que Deus nos deu e a gente usa uma parte disso para o nosso sustento próprio e uma parte disso para abençoar o quê? A igreja. Então, uma oração que você compartilha com alguém, um versículo bíblico que você compartilha com alguém, qualquer coisa que você faça que vai beneficiar a igreja, quer seja tirar uma teia de aranha no canto da parede, é um dom do Espírito. E Paulo não faz diferença entre dons extraordinários e dons ordinários, dons que parecem mais isso, mais aquilo. Não, tudo é dom. Paulo vai perguntar o seguinte: o que você tem que não foi te dado? O que você tem que não foi te dado? Se tudo que é pecaminoso em você é culpa sua, é responsabilidade sua. E tudo que é bom que tem em você, que você tem, faça ou fale, é dom de Deus para você servir a igreja. Não é para você gastar com você mesmo, mas é para servir a igreja. E vejam, última coisa que me veio à mente aqui, que eu poderia falar depois, né? Mas só para terminar. Ímpios podem ter esses dons e Deus usar eles para edificar a igreja. Ok? Isso é ponto pacífico? Ímpios podem ter dom de profecia, de cura, de operar milagres. E Deus vai usar isso ainda para beneficiar a igreja. Deus usou Balaão lá em Números para profetizar a vinda do Cristo, do Messias, de Jesus. E aquela pessoa vai ser condenada, mas ele está dentro da igreja, num contexto de igreja, sendo usado. Então presta atenção. Primeira coisa, confesse Jesus como Senhor, se submeta ao senhorio de Cristo. E aí, ok, eu vou servir a igreja com o meu melhor. Mas ímpios podem produzir coisas maravilhosas. E Deus vai usar isso para o bem da igreja. Em qualquer área. Qualquer área. Amém? Vamos orar? Tem um momento de oração silêncio.